Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez vamos desmascarar o sistema. Queridos, quando eu uso essa expressão, desmascarando o sistema, não é afrontando a liderança religiosa, não é a pessoa, tá? Não é afrontando o líder, pastor, padre, ancião, etc e tal. Nada contra a pessoa. Quando nós falamos desmascarando aqui o sistema, nós estamos falando da doutrina e principalmente a doutrina bíblica que esses homens se utilizam para manipular as mentes das pessoas. Então, eu quero trazer mais um assunto aqui. Se você quiser saber mais, quer conhecer melhor a nossa linha de raciocínio, o nosso entendimento acerca da palavra de Deus, divisão pactual, a lei e a graça, como que tudo isso se deu, em que contexto você se encaixa, acesse o nosso canal no YouTube, elcejesus.mgv, tá bom? Se inscreva, ative o sininho das notificações, todos os dias nós temos um conteúdo para vocês, geralmente pela manhã e à noite, tá bom? Eu quero trazer mais esse assunto desmascarando o sistema em relação ao texto de Isaías 53. É claro que no sistema religioso, principalmente a tradição evangélica, quando uma pessoa está com um problema de saúde, eu fiz parte de 18 anos da minha vida de uma instituição religiosa ou de instituições religiosas, e eu via muitos líderes dizer isso, lê esse texto, fora do contexto, claro. Porque Isaías 53, 4, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Aí eu isolo agora o entendimento, o raciocínio e digo para aquelas pessoas: você está aqui nessa manhã, neste dia, nessa tarde, nessa noite, para receber a sua cura, o seu milagre, porque ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Agora, olha o tamanho da confusão que eu vou arranjar. Imagine que dentro de um ambiente, um espaço, ou falando aqui, seja pela plataforma ou presencialmente, existe ali pessoas em situações de enfermidades, doença, em uma fase terminal. E a família daquela pessoa, a própria pessoa, coloca toda a sua expectativa, a sua esperança e a sua fé em uma oração e em uma palavra bíblica fora do seu contexto, porque o pastor e o líder religioso disse que Deus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade. Uma grande mentira, não da parte de Deus, não da parte de Cristo, mas da parte do pastor. Um grande engano. Por quê? Como eu falei, texto isolado. Porque existem pessoas abençoadas que, lamentavelmente, infelizmente, vai partir com algum tipo de doença, crente, ateu, independente do credo religioso. Então o que acontece? As pessoas ficam muitas vezes, sabe, pedindo a Deus, buscando a Deus, baseando a sua fé em um versículo fora de um contexto. E eu preciso entender que quando o texto profético de Isaías diz: ele levou sobre si as dores e a enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. As dores e a enfermidade ali aplicava à nação de Israel, o povo de Deus, os judeus. Eles estavam separados de Deus, eles estavam enfermos nesse sentido espiritual por causa do pacto, tá? O pacto, a lei de Moisés, era um ministério de condenação e morte. Na lei de Moisés, você vai ler lá Deuteronômio 28, você vai ver lá pragas, você vai ver pestes, maldições que seguiam a vida daqueles que não andavam naquele mandamento do Senhor. Mas hoje nós estamos no tempo da graça de Deus, é um outro pacto, é uma outra história. Eu não posso pegar Isaías 53 e aplicar para a igreja, porque aquilo era uma doutrina dos judeus. E o próprio Pedro vem depois profetizando, declarando que ele levou no madeiro as nossas dores e enfermidades. Mas não estava falando de doença física. Até porque Jesus de Nazaré não estava também curando todo mundo, não. Jesus de Nazaré curou muitas pessoas no seu ministério,
mas não era para curar todo mundo, nem todos eram curados. E hoje em dia, quantos milhões de crentes cristãos se denominam sobre a face da terra? E quantos são curados? Então seria um grande engano. Você vai ver nas instituições, nas igrejas, pessoas que não são curadas e morrem. E aí? Ah, porque aquela pessoa não teve fé? Não, é porque chegou o tempo determinado pelo Pai. Mas eu não posso usar um texto bíblico. Ô irmão, mas você está dizendo com isso que Deus também está impossibilitado de operar uma cura na vida daquele que crê? Não, quem sou eu para determinar isso? Existem situações que Deus restaura a saúde, cura, mas também está aí a medicina que o próprio Deus usa como instrumento. Tá, abençoado? Mas existem situações que as pessoas morrem. Existem situações que as pessoas morrem. Mas os líderes religiosos, para manipular a mente das pessoas, não, porque ele levou sobre si as dores e enfermidades, fora do contexto. O apóstolo Paulo, ele operava milagres, sinais, e ele era doente. Ele tinha problemas de saúde, tanto é que ele andava com o médico Lucas para cuidar dos seus problemas. Você vai ver na carta aos Gálatas, ele dizendo que se apresentou enfermo na carne para aquela igreja, ele estava doente. Então, é lamentável você ouvir pessoas dizendo assim, isso é religiosidade, fanatismo, tá? É porque eu sou crente e eu não adoeço, porque eu não passo dificuldade financeira, porque eu não passo dificuldade no casamento. Querido, todos nós estamos sujeitos a essas situações da vida, essas circunstâncias da vida. Quantos crentes você conhece que morreram agora aí com esse vírus aí maldito que teve aí e estão morrendo de várias doenças, várias enfermidades? E aí? Não são de Deus? Deus não os ama? Mas só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá bom, abençoados? Então fique aqui com mais esse assunto para você despertar desse engano que muitas pessoas, usando a Bíblia, texto fora do contexto, tem levado a muitos a perderem de fato a confiança na palavra de Deus, porque existem pessoas que estão deturpando o texto e ensinando de uma maneira totalmente distorcida do seu contexto original. Graça e paz.